Esse podcast está sendo realizado com recursos da FAPERJ, no edital de 2022 de apoio a programas de pós-graduação do Estado do Rio de Janeiro, e nós gostaríamos de agradecer à FAPERJ a oportunidade de divulgar trabalhos dos alunos do Profhistória da Unirio. Eu, Vera Borges, e minha colega Suzana Sesco estamos aqui na Unirio, na URCA. Temos episódios que vão ser apresentados, os temas são diversos, passando por sala de leitura, por samba, escolas de samba mirim. Convidamos aos ouvintes para aproveitarem esse material. Estamos num momento muito importante em que o doutorado do Profhistória será um próximo passo e que esse material sirva como um incentivo para que vocês possam compreender o trabalho que é desenvolvido nesse mestrado profissional em ensino de História. Bom Valeu. Podcast! Para todos nós! Olá, meu nome é Flávio Limonsic, eu sou professor do Departamento de História do Profhistória aqui da Unirio, e hoje a gente vai conversar com Glauber Perobelli, que é o meu orientando. Eu vou passar logo a palavra para ele se apresentar também, e depois a gente começa a nossa conversa. Olá, muito obrigado pelo convite, muito importante estar aqui falando um pouco da nossa trajetória. Meu nome é Glauber Perobelli, eu sou natural de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. A cidade fica a 180 quilômetros aqui do Rio de Janeiro. Sou formado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse ano completa 12 anos que eu estou dentro de sala de aula e comecei justamente num projeto da Universidade Federal com o Colégio de Aplicação João 23, que pertence à instituição. E lá eu comecei na educação de jovens e adultos. Desses 12 anos, são 11 anos na educação de jovens e adultos. Já passei e ainda estou no ensino fundamental 2, né, de 6º ao 9º ano, no ensino médio, e desde 2017 eu trabalho em uma outra cidade ali perto de Juiz de Fora, chama Bicas, fica a cerca de 35 quilômetros de Juiz de Fora, onde eu trabalho na rede municipal, na educação de jovens e adultos, e é onde a gente vai conversar um pouco aí desse projeto aí que nós estamos elaborando para a educação de jovens e adultos lá. Tá, eu vou te pedir para você falar o título do seu projeto, mas antes de falar o título, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, porque a sua turma em particular e você em particular foram muito afetados pela pandemia da Covid, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você viveu o seu mestrado dentro desse quadro da pandemia. Assim, a pandemia ela foi para a educação pública, né, principalmente de uma cidade bem pequena, né, Bicas tem 13 mil habitantes. Então, lá já você imagina o que é você dar aula para a educação de jovens e adultos numa cidade de 13 mil com pandemia, né, assim. Então, se lá já foi complicado, né, o início aqui também, né, para a gente, até lá no colégio particular em Juiz de Fora, ou aqui mesmo no programa, é sempre um desafio, né? Porque a vivência da sala de aula ela também traz benefícios. Claro que, no meu caso, por exemplo, o deslocamento, tudo, isso também acabou tendo algumas vantagens. Mas, assim, você viver o ambiente escolar, acredito eu, tanto na educação de jovens adultos, no ensino de base, ou na universidade, ou na pós-graduação, no mestrado, eu acho fundamental. Assim. Então, a pandemia impacta nessa convivência, nessa troca de experiência, nesse viver a educação, que eu acho fundamental. Porque se a escola não fosse você viver ali também, né, o ensino teria continuado remoto, né? Então, eu acho que ela impacta em todos os sentidos, não só na questão do aprendizagem. Lógico que a gente, numa pós-graduação, no programa de mestrado profissional, a gente já tem, lógico, uma outra maturidade para buscar, né? Lógico.
Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que a pandemia ela acaba trazendo um certo empecilho para a gente viver esse cotidiano escolar. Bom, até em termos de orientação também, a pandemia teve um impacto grande, porque a gente só se conheceu na sua qualificação. Então, a gente fez uma orientação à distância e eu acho que isso é uma perda também, né? Desse contato pessoal, né? Eu acho que seria importante. Bom, mas a gente fez o que foi possível também nessas circunstâncias, né? Então, eu queria, Glauber, que você começasse falando um pouco o título da sua dissertação e como surgiu essa ideia para o seu trabalho. Quando a gente estava conversando, eu não sei se o título já está totalmente fechado, não, mas o título, a princípio, é A Democracia Corintiana, uma proposta temática para a educação de jovens e adultos. A ideia, eu sou um apaixonado por futebol, sempre fui, né, desde a infância, como a maioria, né, a gente não consegue virar jogador, né, devido à falta de habilidade, mas quando eu fui para a faculdade de História, numa matéria de República 2, né, não sei se aqui deve ser também, né, eu tive contatos com textos que relacionavam a ditadura militar à Copa de 70, e isso do ponto de vista acadêmico. Cara, eu fiquei fascinado naquilo. E de lá para cá eu comecei a estudar cada vez mais e fui colocando práticas, né? Na época não tinha ainda essa percepção de colocar isso no papel, apresentar um artigo, enfim, fiz muitas coisas sem trazer uma documentação, né, oficial. E até que apareceu o Prof. História, eu falei assim, cara, é a minha chance de trazer uma temática que eu acho fundamental num país onde você tem quase uma monocultura esportiva do ponto de vista do futebol, né? Você só tem futebol, né? O vôlei ali um pouco, né? Agora a ginástica artística aparecendo um pouco mais, mas um país onde você fala tanto de futebol, onde você vive tanto futebol, seja com a juventude agora dos jogos eletrônicos, que também estão no futebol, ou mesmo o futebol de campo, agora com o futebol feminino, por que não trazer isso para a sala de aula, né? E aí um evento que eu acho fundamental, que é pouquíssimo falado, até cito isso na dissertação, dos livros didáticos que eu já trabalhei, eu nunca achei nada fazendo referência, desculpa, à democracia corintiana, né, que é um evento que está vindo no processo de reabertura política, né, de 83, 84, 85, e que foi um processo chave ali para a questão dos direitos dos atletas, né, liderado pelo Sócrates, o Casagrande, Zé Maria, entre outros. E você pode... esses caras, por exemplo, estavam no comício da Direta Já, eles estavam em vários atos políticos para a reabertura política, e isso não é correlacionado ali com a história. Então, eu vejo uma potencialidade enorme nesse evento, e que muitas vezes o livro didático não traz isso, né? Pois como é que você vê assim o futebol e os esportes de modo geral nos livros didáticos? Você acha que os livros didáticos tratam bem dessa questão, acionam os esportes para discutir questões importantes da história do Brasil ou da história contemporânea? Como é que você vê isso? Na minha dissertação até a gente, né, eu estou pegando os livros que eu trabalho, né? Eu trabalho em 3 escolas, eu tenho muito contato com livros didáticos, inclusive o livro didático da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, que é extremamente ultrapassado, né, tem 10 anos, né, um negócio absurdo. E, assim, é muito pouco. Tem livros, por exemplo, tem uma coleção que eu trabalho com o ensino fundamental que não tem nada, nem de esporte, sabe? Não faz... Para não falar que não tem nada, o livro do 6º ano faz aquela correlação clássica, né, quando você vai passar a história da Grécia e você fala das Olimpíadas com os deuses gregos, e ponto, né, aquilo ali.
Então, mas muito pouco, né? Tem um outro livro que eu trabalho numa escola particular em Juiz de Fora, de uma outra editora, que ali você tem um pouco mais, né? Então, você fala na Guerra Fria sobre as Olimpíadas, né? O caso do boicote dos Estados Unidos, depois o boicote da União Soviética, fala da Copa de 70, fala do nazifascismo, né? Com Mussolini em 34 e 38. Esse é o livro que até agora eu achei que dá mais abrangência aos esportes, de modo geral, e também ao futebol. Mas, de modo geral, é muito pouco usado, né? Assim, e isso também é destacado na academia, assim, porque se comparado a outros assuntos, você tem relativamente pouca produção em relação ao futebol como um fato social, como um campo de estudo, né? Você tem o Roberto da Mata, né? Agora, mais recentemente, o Wisnik, o Hilário Franco Júnior, né? mesmo sendo medievalista, veio falar sobre futebol. Então, assim, até mesmo na academia é pouco. Quando isso vai, então, para o livro didático... Eu acho que essa é uma das riquezas do Prof. História. Você, acho que é o segundo orientando que eu tenho que trabalha com futebol, né? E você tem uma grande vantagem sobre o colega que te precedeu, porque você é flamenguista, então a gente teve uma química melhor, né? Mas eu acho que essa é a grande riqueza, né? Produzir reflexões e atividades, né, que envolvam o futebol, eu acho que tem uma riqueza, uma potencialidade aí junto aos alunos enorme, porque realmente o futebol mobiliza afetos, mobiliza a paixão dos alunos, né? E não há aprendizado sem mobilização de afetos e paixões, né? Então, eu acho os trabalhos de vocês e do Vitor Provenzano também, era um tricolor, mas fez um ótimo trabalho também. São trabalhos muito importantes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho agora, Glauber, da sua experiência no Prof. História. Se você acha que as disciplinas que você fez aqui e a qualificação e a orientação também, em que medida que tudo isso te ajudou a você pensar o seu trabalho? Olha, para mim, assim, foi e está sendo um ganho maravilhoso. Assim, eu saí da universidade em 2014, final de 2014, e fiquei até entrar em 2021. Né? Então, e aí, quando eu entrei no Prof. História, assim, debates, novas visões sobre o cotidiano de sala de aula, isso enriqueceu demais a minha postura em sala de aula. Né? Então, temas, por exemplo, que eu não tive na universidade, como essa nova temática da decolonidade, eu não sabia. Lógico, você sabia que você vai pegando por conta própria, né? Você vai lendo alguma coisa, mas assim, você estudar, você tem uma matéria específica sobre isso. Eu trabalho com imagens, né? Que a gente teve uma disciplina de narrativa, foi muito, muito importante. Então, assim, o Prof. História, para a gente que está nessa realidade, aí agora eu vou jogar no meu caso, né? Uma realidade extremamente singular, que é a realidade da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, ela é fundamental, porque você tem que abrir um leque, né? Você tem que buscar na educação de jovens e adultos mecanismos para dialogar com aquelas realidades extremamente diferentes. Então, o Prof. História me deu, né, e ainda está me dando esse leque de oportunidades, de abordagens sobre questões raciais, questões de gêneros, imagens, né, o futebol, que aí, né, trazendo para a minha área, dá para abordar isso tudo, né? O caso, por exemplo, agora do Vinícius Júnior, vira e mexe, eu trago isso como debate. Então, assim, está sendo fundamental. Eu falo para amigos meus lá de Juiz de Fora, falo, olha, não tem ainda na universidade aqui, mas dá para ir para o Rio, é meio cansativo, mas, cara, vá. Eu até tenho uma caloura minha que ingressou no Prof. História no início desse ano, mas eu acho que ela está na UFRJ. Então, assim, é muito importante para a gente que está em sala de aula ter essa pesquisa, né, que a gente não pode esquecer, essa é uma pesquisa, né, voltada para a nossa atuação de sala de aula. Então, para mim, está sendo um ganho
maravilhoso. E assim, escrever uma dissertação não é uma coisa fácil, né? Então, você podia compartilhar com quem está assistindo a gente assim, os desafios que você está enfrentando, como você está enfrentando esses desafios, porque todo mundo vai passar por isso, né? Ou já passou, vai passar. Assim, essa eu acho que é a grande... É o grande X da questão aqui do Prova História, porque a gente está em sala de aula, a gente está trabalhando, então você tem que conciliar o seu trabalho. Por exemplo, você vai entrando agora junho, julho, provas bimestrais, elaborar prova, corrigir prova, trabalhos, enfim, aquela loucura do ensino de base. Então, você tem que conciliar isso com a dissertação, né? Com escrever, e aí você tem que virar a chave, escrever ali. Às vezes, você está lá, né, na sua sala de aula, lógico, você não consegue ficar com o seu tema o tempo todo na sala de aula, você está falando de outros assuntos. Então, assim, é complicado. Não é uma tarefa fácil, mas eu acho que o ganho, quando você vai lendo o texto, quando você começa a colocar aquilo no papel, e você vê uma produção sua saindo, você diz, pô, estou discutindo educação, né? Estou discutindo a realidade que eu vivo, estou compartilhando a realidade que eu vivo. É um ganho que vale a pena no final das contas, né? Então, façam, porque é um ganho enorme para quem está em sala de aula, principalmente no ensino público, né, que, enfim, tem os vários problemas no ensino público, né, questão de verba, questão da violência, e a gente tem que trabalhar pelo ensino público, a gente tem que trabalhar para um ensino público de qualidade. Então, a gente só consegue formar isso com a gente se capacitando, com a gente refletindo a educação. Então, e nesse seu processo de escrita, você acha que o momento da qualificação foi importante para você? Muito, né? Porque foi a grande questão que a gente estava debatendo, né? Era como que seria o meu produto, né? A minha aplicação disso. E foi a partir da qualificação que teve uma mudança. Falou assim, ao invés de fazer para os alunos uma aplicação, por que você não faz algo voltado para o professor também? Porque é aquilo, né, que a gente já conversou. O Prof. História, ele é um programa nacional, então o cara pode estar no Pará, o cara no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, ou em Minas Gerais, ou Rio, mas assim, é a minha realidade que está ali, né, de uma cidade de 13 mil habitantes. Então, será que não seria legal dialogar com o outro professor, né, ao invés de algo voltado para a sala de aula, porque cada sala de aula tem a sua realidade, mesmo, né, lá em Bicas, cada turma tem a sua realidade. Então, a qualificação, a orientação foram fundamentais para a gente, né, entrar no trilho e caminhar para permanecer nele. Permanecer nele, porque às vezes a gente fica, né, nessa loucura aí da rotina, fala assim, rapaz, será que eu estou fazendo o negócio certo? Mas foi muito bom. Para a gente finalizar aqui, Glauber, assim, você está finalizando o seu mestrado, tem uns 2 anos aí de história no Prof. História, então eu queria que você fizesse assim, um balanço breve, né, do que você acha que funcionou, o que não funcionou tanto, o que pode melhorar, né, a sua avaliação geral da sua experiência aqui. Olha, né, trazendo, lógico, para o meu caso mesmo, assim, eu acho que o que me prejudicou foi aquilo que a gente começou, inclusive, o nosso bate-papo aqui, que foi a vivência. Por fato, eu acho que por eu ser de outra cidade, eu acho que isso foi o maior, eu não digo problema, eu acho que eu não tive nenhum prejuízo, mas eu queria ter vivido mais. Então, quando o senhor me convidou, eu falei assim, não, vamos embora, né? Vamos lá. Eu queria ter vivido mais isso aqui, né? E eu acho que o ganho é aquilo que também a gente já comentou aqui hoje. Eu acho que é um ganho de conhecimento, de aprendizado, que melhorou muito a minha atuação em sala de aula. Então, eu acho que os programas profissionais, né, eu acho que agora até vou expandir para... Eu tenho uma colega lá em Juiz de Fora que está num programa profissional da Letras, né? Então, eu acho que
os programas profissionais para a gente que está em sala de aula é enriquecedor demais, né? Então, eu sou um grande entusiasta, assim, estou adorando, está sendo cansativo, mas o ganho que a gente tem aqui de abordagem, de conhecimento é enorme, né? E assim, o problema que eu acho que é um problema muito meu, na minha realidade, que é eu ter que pegar um ônibus, vir para cá, né, passar um dia inteiro aqui, é cansativo, né? A temperatura é um pouco diferente de Juiz de Fora para o Rio, então chega aqui muito calor, mas eu acho que isso é um problema específico meu, né, da minha realidade. E agora o programa, eu acho que tudo aquilo que ele propôs, ele cumpriu, né? Na medida de orientação, na medida de textos, de abordagem, de reflexão sobre educação. Glauber, eu acho que a gente teve uma ótima conversa aqui, foi um prazer muito grande para mim, não apenas a nossa conversa, mas todo esse processo de orientação dos últimos 2 anos. E eu passo a palavra, então, para você para fazer o encerramento final. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a orientação, agradeço a todas as conversas que nós tivemos, destacando que essa minha vinda para cá, né, constantemente, a Bolsa ajudou muito, né? Então, ser bolsista também acabou ajudando nesse aspecto do deslocamento, né, da minha manutenção aqui no Rio de Janeiro nos dias que eu tinha que vir. Então, mais um ponto positivo, né? Você conseguir fazer um mestrado com bolsa é sempre importante, né? Um incentivo à pesquisa, à ciência. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando um pouco. Espero que vocês tenham gostado aí. Só queria ressaltar esse ponto que eu acho que é importante, que o Glauber trouxe agora. Assim, não basta a gente ter um programa, né? A gente tem que proporcionar aos alunos as oportunidades e a capacidade deles de participarem do programa. Então, assim, as bolsas, elas são parte da formação, são parte do investimento com certeza. No processo de formação. Acho que são um ponto importante também de ser ressaltado. Obrigado, Glauber. Eu que agradeço.